Bem, minha gente, boa noite os amigos que aqui se encontram e os amigos que nos acompanham pela rede social, pelo Facebook. Estamos em mais um sábado nos encontrando para darmos sequência às nossas palestras. Lembrando que nós ainda estamos, como sempre tenho dito, com as nossas atividades bastante restritas. Apenas a quarta-feira, durante todo o dia, é que a gente faz o atendimento, tanto no que diz respeito às consultas, que é o atendimento fraterno, como também o tratamento com magnetismo, que é exatamente o tratamento que substitui o da segunda-feira. Temos também o estudo na quinta-feira e os sábados, como estamos aqui, nós nos reservamos as palestras. Eu quero também lembrar que, mais do que nunca, nós estamos precisando manter o distanciamento por conta desse novo momento da pandemia. Os índices estão aumentando e, para tanto, é preciso o máximo de cuidado. Eu estou sem a máscara porque eu não posso, num momento desse, fazer a palestra sem utilizá-la, mas é obrigatório o uso da máscara. E eu sempre tenho dito, a máscara não é para você se proteger, é para você proteger o outro. O médico, ele usa a máscara na cirurgia para preservar o paciente que está sendo operado. Então, não usar a máscara é não respeitar o próximo. Isso a gente tem que entender, que a fraternidade entra exatamente nesse instante. Então, eu recomendo a todos que usem e peçam àqueles que muitas vezes esquecem, que não deixem de usar a máscara. Lembrando também que nós estamos na nossa campanha no Natal Sem Fome. Esse é o nosso 7º ano e estamos esperando e pedindo aos amigos as doações de cestas básicas. E esse ano, mais do que nunca, em virtude da crise, como sabemos, precisamos dar, pelo menos durante o Natal, um pouco de conforto alimentar, claro, a esses nossos irmãos que são os mais necessitados. Para o tema dessa noite, nós escolhemos uma bonita história. Eu sempre digo, de todas as histórias de renúncia que eu já tive a oportunidade de acompanhar, ler e ver, para mim só existiram duas que marcaram e vem marcando de forma muito importante a história da humanidade, que primeiro foi a história de Maria Madalena, que é essa que nós vamos aqui, em rápidas pinceladas, tentar comentar. E a outra foi a do nosso querido Paulo de Tarso. E todos os dois momentos existiram mediante uma das coisas mais importantes que existe, que é o amor e a misericórdia de Deus, na figura do nosso guia e o nosso modelo, que é Jesus. Então, Jesus, ele teve esse papel tão significativo e ainda permanece tendo na história de toda a humanidade. E certa vez eu lendo uma obra de um determinado autor espírita, ele disse que o Evangelho, ele não só atende às necessidades de nós que vivemos aqui na experiência terrena. O Evangelho, ele é para o universo inteiro e para a eternidade. Aonde o Espírito estiver, encarnado ou desencarnado, ele tem como manual de instrução para a vida o Evangelho. Por isso que a gente precisa estar sempre bem informado, e estar sempre tentando estar em dia com ele. E na narrativa de hoje, nós vamos ver a importância desse Evangelho na vida desta mulher que foi tão importante para todos nós, que foi Maria Madalena. A cidade de Magdala, no tempo de Jesus, que ficava às margens do rio da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, também conhecido como Lago de Tiberíade,
era considerada uma das mais importantes de toda a região da Galileia. Tornou-se famosa e passou a fazer parte da história por causa de uma mulher. Devido à sua forma de vida, ela atraía para si tantos admiradores como também inimigos. E nós vamos ver por quê. Essa mulher chamava-se Míriam, que na história passaria a ser chamada Maria Madalena, a pecadora de Magdala. Maria Madalena, ou Maria de Magdala, como queiram chamar, era uma mulher de singular beleza. Ela provocava os homens que se encantavam pelo seu jeito único de ser. Talvez fosse a mulher mais desejada de toda aquela época e naquele lugar. Como dissemos, ela era amada por uns, mas ela era detestada por outros. E ela tinha o privilégio, pelo poder que ela tinha de persuasão e por ser uma mulher de uma convivência na vida que ela tinha, sendo assediada por homens importantes do próprio Império Romano, homens que viajavam e atravessavam o mar para estar com ela nas suas noites de festa, de orgia, e o prazer de estar com ela no sentido da carne. E ela, com certeza, era uma mulher, além de muito rica, ela era uma mulher poderosa. E o interessante é que, apesar de tudo que ela tinha, em alguns momentos ela se recolhia e passava dias trancada em seu quarto, como se estivesse sendo vítima de um processo depressivo. Ou seja, ela não era uma mulher feliz. E foi numa destas noites em que ela se encontrava nesse estado, que um mendigo bateu com o seu cajado de maneira insistente na porta de sua mansão, e o qual foi abordado e atendido por um dos seus serviçais, e ele dizia que queria falar com a mulher que morava naquela casa. Mas o serviçal, de imediato, lhe respondeu que ela não podia atendê-lo, até porque ele aparentava ser um homem de um aspecto muito humilde, muito mal trajado, e consequentemente para aquele homem, aquele ser não tinha a menor importância. Mas ele disse que tinha algo de muito importante para falar com ela, e só poderia falar com ela. E de muito insistir, conseguiu ser levado até Maria Madalena, que o atendeu de maneira quase que indiferente. E ele disse: eu sou aquele homem que numa dessas tardes lhe abordei quando a senhora passava em sua liteira, e lhe pediu que lhe desse uma esmola, mostrando o meu corpo mutilado e deformado pela doença que trazia, e que a senhora pudesse, caso pudesse, me ajudasse com alguma coisa, para que eu pudesse me encontrar com um homem que, com certeza, esse homem tinha o poder de me curar. E a senhora me deu uma moeda de ouro, e com essa moeda eu pude ir até ele, e como você está vendo, eu estou curado. Por isso, como gratidão, eu vim te buscar e levá-la até esse homem que é Jesus. Veja que o gesto desse homem foi de fundamental importância para a mudança de toda a história de Maria Madalena. Jesus se encontra, segundo ele disse, na casa de um pescador chamado Simão Pedro. Jesus, ele gostava muito de pregar o evangelho no lar. Ele não gostava muito de igrejas, ele poucas vezes foi à sinagoga. Jesus gostava de estar com a multidão, ou na multidão. Era uma das coisas que mais ele fazia. Mas nessa noite ele estava na casa de Simão Pedro, e ele a convidou, dizendo: vinde comigo. E ela pergunta ao mendigo: o que é que ele pode fazer por mim? Ele curou o teu corpo, mas eu preciso curar a minha alma. E ele responde: Jesus é diferente. Ele atende a todos por igual.
principalmente os esquecidos como eu, como também os detestados e perseguidos, que era no caso a própria Maria Madalena. Porque a gente nota que criaram um Jesus exclusivista, um Jesus das religiões, um Jesus que atende apenas um grupo, a uma crença, a um dogma, a um ritual. Mas Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus, ele não tem exclusivos. Jesus, ele é para todos, até porque ele é o governador do planeta e nos chamou de irmãos. Consequentemente, para ele não existia diferença entre esse ou aquele, porque era prática comum naquela época os fariseus serem extremamente preconceituosos. Todos nós sabemos da parábola do samaritano, que ela não foi narrada pelos apóstolos. Os próprios apóstolos, eles eram também preconceituosos, como nós vamos ver. Alguns minutos depois, no silêncio da noite, um barco segue pelo mar da Galileia em direção a Cafarnaum, levando até Jesus. E chegando já diante da casa de Simão Pedro, ela hesita em entrar, talvez movida por um grande peso de consciência. Pela primeira vez na sua vida, ela iria encontrar o seu eu. Ela nunca tinha comentado com ninguém o que ela sofria, porque ela não encontrava pessoas que fossem capazes de compartilhar com ela a dor que muitas vezes ela sentia, porque ela vivia uma vida totalmente diferente. Ela não tinha companheiros ou companheiras, ela tinha admiradores. Por isso que eu sempre digo, quando alguém lhe admirar, tenha cuidado, porque esse alguém quer ser você. Nós não precisamos de admiradores, nós precisamos de amigos, de companheiros. E aí, ela chegando diante da casa, ela realmente hesitou. Sabia ela que aquele momento ia ser de fundamental importância no seu processo de transformação, e foi o que aconteceu. Pela primeira vez em sua vida, ela iria encontrar-se com seu próprio eu. E tomada por um impulso, ela empurra a porta e, deslumbrada, se vê diante do mestre que se encontrava sentado e finalmente a pôde receber. Imagine a emoção que ela descreve ao se encontrar com Jesus, fato que ela nunca imaginou que pudesse acontecer. Tomada de lágrimas, ela se atira de joelhos diante do mestre. Sentindo-se seduzida por ele, imaginou consigo mesma como alguém poderia expressar tanto amor, mesmo sabendo quem era ela. Incrível isso, né? Ela já se viu desnudada, por isso que ela teve aquele momento de dúvidas, porque sabia ela que a partir daquele momento ela não podia mais esconder nada, porque ela estava diante de um Espírito como Jesus, que dele ninguém esconde nada. Ele conhece a todos nós, e como conhece. Vencendo ela as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice. Veja que coisa linda ela diz para Jesus: Senhor, soube da vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como eu tenho vivido. Eu me lembro de uma narrativa que eu li certa vez, que falava de uma bailarina muito famosa da Espanha, e ela dizia: eu vivia uma vida de louca. Todos viam o sorriso na minha boca, mas ninguém enxergava a lágrima que eu trazia no olhar. Uma vida toda de aparência. E assim vivem muitos. A gente muitas vezes aparenta tantas coisas que naquele momento não é. Exatamente era o que acontecia na vida de Maria Madalena. Todos me condenam, porque eu sou uma filha do pecado. Sabendo ela a vida que ela tinha consciência disso. Entretanto, mestre, observai que tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência com todos os prazeres, porque ela tinha tudo. Ela era a mulher mais cortejada, mais desejada, mais assediada, uma mulher bela e rica. Todo mundo gostaria de ter uma vida como, entre aspas, Maria Madalena tinha. Mas a minha vida
de prazeres tem sido, como ela disse, estéril e amargurada. Ela não era uma mulher que aparentava ser, porque ela não era feliz. A gente tem que entender a diferença entre felicidade e alegria. A felicidade é uma construção. A alegria é um momento. É um estanque. É algo que nos satisfaz. A felicidade não só nos satisfaz, como nos completa, como nos toma, como nos possui. As primeiras lágrimas lhe borbulhavam dos olhos, enquanto Jesus contemplava com bondade infinita. E ela, porém, continuou: ouvi vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser uma de vossas ovelhas. Mas veja que coisa linda ela diz. Mas será que Deus me aceitaria? Deus nos aceita não. Deus já nos aceitou. Nós somos filhos de Deus. Ele não tem filhos escolhidos, filhos prediletos. Deus é Deus para todos. E se você quiser encontrar Deus, basta você olhar para si. Ela tinha essa dúvida porque ela não se amava como deveria se amar. Ela não se amando, ela não tinha Deus. E, consequentemente, parava tudo isso na dúvida que ela tinha. Jesus fitou-a enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso. Olha o que Jesus disse: Maria, levanta os olhos para o céu e te alegra, porque escutaste a boa nova e Deus te abençoa com alegria. Imagine a pessoa ouvir isso de Jesus. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Que foi o que nós aprendemos, né? O pecado eterno, você vai para o céu, você vai para o inferno. E seria um inferno para a eternidade. Mas veja o que é que ele diz: o pecado eterno, ele não existe. A vida nos dá sempre a condição do recomeço. Os processos de transformação são estimuladores para o recomeço. Por isso, nunca se condene pelos seus erros. A única coisa que a gente deve fazer quando erra é não errar mais. É procurar acertar. Fazer do erro uma experiência. Como eu sempre digo, o passado não é para a gente repetir, é para a gente refletir. E ela estava refletindo exatamente todo o seu passado naquele instante que ela teve a oportunidade de conversar com Jesus. Oportunidade essa que todos nós temos, só é sentar. É como diz o poeta: para falar com Deus é preciso estar a sós, apagar a luz e silenciar a voz e olhar para dentro de si. E você conversa com Ele. E Ele lhe responde. Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. A ruína que ele se refere é todas essas construções que não são verdadeiras, que elas caem. Dentre essas ruínas, a própria vida dela era construída por ruínas. Ela não era amada por ninguém, ela era desejada a bel prazer. Ela vivia para satisfazer a vontade daqueles homens que a procuravam. E essa era a ruína a qual Jesus se referia. Quantos de nós estamos cheios de ruínas? Edificações que construímos dentro de nós e que nada tiveram de importante. Mas ele diz assim: porém as flores são as esperanças em Deus. As flores que nascem no meio das ruínas. Eu costumo sempre também dizer que a tempestade não foi feita para a gente brigar com ela. Nunca brigue com a tempestade, porque ela tem o poder de ser tempestade, ela arrasta tudo. Todas as tempestades em nossas vidas, elas são devastadoras, mas todos nós temos o poder de construir um abrigo, porque a tempestade passa, como tudo passa na vida. E ele está aqui exatamente mostrando a ela essa possibilidade. Sente hoje este sol a iluminar teu destino. Caminha agora sob sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Ninguém nunca tinha dito a Maria de Madalena ou Maria de Magdala aquilo que Jesus lhe disse com tão poucas palavras. Porque na expressão dele existia uma coisa que ela nunca tinha visto, um amor de verdade. Maria
acentuou levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, respondeu Jesus, a tua sede é real. E ele disse mais: a virtude do mundo foi transformada na porta larga do egoísmo da convivência própria, exatamente as ruínas na qual ele se referia. Aos que amam ou que lhes pertence ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem apenas seus familiares e aqueles que defendem os seus deuses do favor. A gente tem visto isso. As religiões, as igrejas, os templos, até mesmo os centros espíritas se transformaram em lugares de negociação com Deus, como se Deus fosse um objeto que nós quiséssemos ou tivéssemos a vontade de possuir quando fosse necessário. O que verdadeiramente ama, conhece a renúncia suprema e todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. E ele diz mais: eu venci o mundo. Exatamente o que ela tinha dificuldade para entender. Porque existem vários tipos de amor. Nós temos o amor que é o amor da posse. Um amor que é um contrassenso, é o amor que quer mandar, que quer comandar, que quer possuir. Esse amor é o amor que mais se pratica em meio à humanidade. Eu só amo o tanto quanto eu sou amado. Se eu não for correspondido por esse amor, não vale a pena amar. Esse amor não serve. Temos um outro amor, que é o amor que se restringe apenas à família. Eu só amo os meus, as mães só amam os seus filhos consanguíneos, o marido ama a esposa, o irmão ama o irmão, e esse amor se circunscreve apenas naquele ciclo, naquele pequeno ambiente. Jesus falava também desse amor. Existe um outro amor que é o amor da amizade, já é um amor mais bem elaborado, é o amor do compartilhamento. Não é um amor que sente pena. Eu tenho pavor a essa coisa de sentir pena, porque quando a gente sente pena de alguém, está se sentindo melhor do que esse alguém. É o amor do ombreamento, é o amor em que você está ao lado daquele, compartilhando a sua dor, dividindo aquele momento. Mas o maior amor de todos é o amor incondicional, é o amor que nada pede, que nada cobra, que nada sente no outro, apenas em si. É aquele amor que se expressa por tudo que existe de mais puro dentro de cada ser. E esse amor, Jesus, ele veio nos ensinar. Não é mais o amor exclusivista. E ele queria despertar no coração desta mulher esse tipo de amor, porque até então ela não havia sequer chegado a ele. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, ao sentir no íntimo a solidão da mulher sem filhos. E por fim ela exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Ela era uma mulher estéril, devido à vida que ela levava. Vivia de uma maneira totalmente dissoluta, como eu disse. Era uma mulher que tinha muitos homens, consequentemente ela não tinha sequer, deveria ser com certeza uma mulher abortiva. E Jesus lhe responde, veja que coisa linda Jesus diz: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente ao filho da carne, como nós falamos, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Todos nós nos lembramos do profeta, quando aquela jovem mulher, ali na beira do cais, pergunta ao profeta: profeta, fale de nossos filhos. Eu queria saber como mãe. E ele diz: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida que responde por si mesmo. Vós o tiveste, mas ele não vos pertence. Sede um arqueiro na mão, sede um arco na mão do arqueiro maior, lança teu filho para o mundo. Então Jesus queria dizer
que Maria Madalena, por não ter filho consanguíneo, não significava que ela não podia ser mãe, ela poderia adotar tantos e tantos outros, como muitas fazem. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, ela contemplou o Messias com os olhos cheios de lágrimas e murmurou comovidamente: Senhor. Aí é quando eu vejo a grande virada na vida de Maria Madalena, que é uma conversão, mas por um convencimento. Ela entendeu com poucas palavras e pelo amor que Jesus lhe expressava, que ela poderia mudar a vida. E ela, a partir de então, ela diz: de agora em diante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor celestial que agora me ensinastes. Finalmente o mestre lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove montanhas. Jesus sabia o que ela ia enfrentar a partir daquele instante, como ele sabe tudo que nós enfrentamos ao longo da nossa jornada evolutiva. As nossas quedas, as nossas faltas, enfim, tudo isso fazendo parte do cenário da vida de cada um de nós, porque nós estamos num mundo que ele é próprio para esse tipo de realidade, um mundo de provas, um mundo de reparação. Mas é muito importante, como eu sempre tenho afirmado, jamais um professor poderá aplicar uma prova se não for dado a ele, o aluno, o conteúdo. Todas as provas pelas quais nós estamos passando foram criações nossas em termos de conteúdo adquirido. Por isso, nunca lamente. E ela, a partir de então, ela pôde ver que ela tinha que mudar totalmente a sua vida, e ela disse: a partir desse instante eu renuncio a toda a vida que eu tinha. Nada temas, é preciso crer e doar-se somente. E nesse exato momento, Jesus fala de uma coisa que eu vou comentar aqui, que tem sido muito mal entendida, que é a fé verdadeira. Porque nós muitas vezes ouvimos falar tanto: tenha fé, tenha fé, tenha fé. E eu abro esse pequeno espaço para falar sobre essa fé, para entendermos exatamente o que Jesus queria dizer a Maria. Nós aprendemos através das religiões que fé é acreditar sem duvidar. Porém, a fé é muito mais do que simplesmente acreditar. Então vamos entender aqui o que Jesus falava e o que Jesus quis nos mostrar no sentido dessa fé. Na essência, a palavra fé está ligada à fidelidade. E não há como pensarmos em fidelidade se não houver um relacionamento. Porque a fidelidade significa uma união, um contato, uma relação. Partindo dessa ideia, quando falamos em fé, não estamos nos referindo simplesmente ao fator do acreditar. Você só é fiel se houver um relacionamento com algo ou alguém, mas principalmente com Deus. A dificuldade da nossa relação com Deus é porque não temos uma relação material e exclusivista com Ele. Isso porque Ele é o outro, e nós sempre vemos o outro como uma extensão de nós e que tem por obrigação atender a todos os nossos desejos. Quando a gente procura Deus, a gente procura de maneira muito egoísta, querendo que Ele atenda e resolva todos os nossos problemas, e outra coisa, de imediato. Nós não esperamos. Por isso, muitos têm dificuldade de conviver com outras pessoas, porque elas não entendem que as pessoas não são uma extensão de sua vida. Eu não gosto de determinada pessoa porque ela não atende aos meus anseios, ela não me agrada, ela não me completa. Quantos vivem procurando o seu outro meio, a sua outra parte, o seu complemento? Como vimos, o relacionamento de Deus é difícil porque Deus é absoluto e nós somos ainda
seres relativos. Estamos sempre nos comparando com o outro, muitas vezes até tentando superá-lo. Isso retrata a loucura da realidade que vemos ou que vivemos no nosso dia a dia, que era exatamente o que retratava naquele instante a vida de Maria Madalena. Uma competição que cada vez mais nos afasta do verdadeiro sentido da fé. E como nós estamos vendo, é necessário uma união mais solidária para que a gente possa verdadeiramente entender o sentido da fé. E Maria Madalena, ela precisava entender que as tentações da vida nada mais são do que um teste para ver como está a nossa relação com Deus. Lembrando que Deus é igual para todos, como estava sendo naquele exato momento demonstrado na vida dela. Ele não tem filhos prediletos, e só Jesus pode lhe mostrar. Ele veio exatamente aqui nos mostrar esse Deus, não o Deus, como eu disse, que circunscreve a determinada crença ou religião, mas um Deus que está dentro de cada um de nós. Por isso que ele disse: meu reino é obra divina no coração dos homens. A lei de Deus, que resume o seu amor, é fundamental para a nossa experiência de vida, e que muitas vezes, por não termos uma fé verdadeira dele, nos afastamos, e é quando nós caímos nos erros e nas tentações, que era exatamente o que acontecia com Maria Madalena. Enfim, fé é o supremo desafio humano. Isso porque chega um momento que vem para todos nós o teste da fé. Aí eu faço aqui um parênteses para dizer algo que foi fundamental na vida de Maria Madalena, principalmente naquele momento, que é a entrega. Ela se entregou. E aí eu pergunto: você é capaz de se entregar a esse relacionamento tão surreal e abstrato com Deus? Caso contrário, não havendo entrega, não há fé. Eu acho isso muito importante, para que a gente possa entender tudo que tocou o coração daquela mulher naquele momento em que ela se encontrava com Jesus. Momento esse que todos nós poderemos desfrutar, acompanhando todo triste e doloroso martírio de Jesus, como nós sabemos, sendo ela aquela que levou inicialmente a notícia da ressurreição. Veja o quanto Jesus dedicou-se a ela pela sua conversão, que foi ela a pessoa que ele deu, a condição de anunciar a sua ressurreição. Após algum tempo, quando os apóstolos partiram em missão para divulgar o Evangelho de Jesus, mais uma vez Maria de Magdala foi rejeitada, pois os apóstolos temiam o pretérito da pecadora, ou seja, não confiaram no seu coração de mulher. Vejam que viviam todos próximos de Jesus, mas eles ainda tinham, como nós vimos, o preconceito. Veja como era difícil para Jesus lidar com as pessoas, principalmente naquele tempo, até mesmo com os apóstolos, que cada um tinha um universo à parte. A grandeza dele era porque ele prescrutava, ele entendia cada um do seu jeito. Isso é fantástico na vida de uma pessoa que tinha o poder e tem o poder que ele tem. Humilde e sozinha, ela mais uma vez resistiu às propostas condenáveis que a solicitava para uma nova queda de sentimentos. Mais uma vez ela foi testada, mas como eu disse, ela se entregou, e a entrega foi absoluta, e ela não se deixou contaminar pelas influências que a procuraram, querendo trazer ela novamente para a vida que ela tinha. Sem recursos para viver, trabalhou como pobre, pela própria manutenção em Magdala. Foi forte nas horas mais amargas, alegre no sofrimento, mas fiel a Deus nos instantes mais difíceis. Certo dia, um grupo de leprosos veio de Dalmanuta à procura de Jesus para serem curados, sem saber que Jesus não estava mais conosco. Maria de Magdala foi ao encontro deles para ampará-los. As autoridades de imediato ordenaram, como era causa comum naquela época, os leprosos, eles eram afastados da cidade.
existia um vale que era próprio para que eles ali ficassem, pelo fato deles contaminarem os outros através da lepra. Foram assim conduzidos ao vale dos leprosos, que ficava distante, e Madalena os seguiu com espontaneidade no coração. Seu espírito recordava as lições do Messias, e uma coragem indefinível tomou toda a sua alma. Porém, pelo contato com eles, a lepra tomou também o seu belo corpo. Ela ainda era uma mulher muito bela. Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada e seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. Enquanto seus irmãos lhe rodeavam no leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos, observavam que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de dever cumprido em nome do Senhor. Maria, naquele momento, ela encerrava a sua experiência tão bonita, mas de tanta dor, de tanto sofrimento aqui, Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou baixinho: Maria, já passaste pela porta estreita, amaste muito como querias, vem, eu te quero agora junto de mim. Veja que coisa linda esse encontro de Jesus com Madalena. Por tudo que ela passou, Jesus jamais nos abandona, e em todos os momentos Ele se faz presente. O grande problema é que a gente muitas vezes não percebe, mas ela percebeu, porque, como nós falamos, ela teve fé e se entregou realmente àquilo que ela se determinou a entregar. Maria pôde ver e sentir que a estrada é longa e a tempestade muitas vezes provoca ameaças e sofrimento, mas o sinal do Senhor ainda é o Calvário, que é o processo da transformação. Ninguém muda se não passar por esse momento. Infelizmente, é uma escolha nossa. Não haverá aurora sem noite, ressurreição sem morte dolorosa, semente mortas, árvores vivas. Portanto, sem luta ninguém cresce. Sem desafios não há vitórias. A vida na terra é um curso de resistência espiritual. Não nascemos para sofrer ou para perder, como muitos imaginam. Aí aqui ele diz: a semente, para germinar, luta enfrentando a escuridão da terra, sendo enterrada viva, ela resiste ao calor do sol, à chuva e até mesmo à tempestade. Enfim, tudo lhe parece hostil, mas ela tem o seu papel a cumprir. Por termos sido criados simples e ignorantes, somos sementes plantadas no solo da vida. Como seres humanos, possuímos a genética de Deus. Se o grão do trigo não morrer, ele não se transforma no pão que alimenta. Essa mensagem traduz exatamente aquilo que Maria Madalena precisou e teve e com certeza aprendeu. Mas o grande equívoco dela era não entender a diferença entre amor e paixão. Quando você ama alguém, é porque a imagem desse alguém já faz parte do seu sentimento, guardada em sua memória, gerando uma sensação de felicidade plena. Isso é o amor. Já a paixão acontece quando o rosto real à sua frente coincide na sua fantasia com a imagem perdida que busca para completar a cena do seu eu. A paixão é sempre, porque paixão vem de passione, passional. A paixão é um sentimento que sempre depende do outro. E Jesus quis colocar no coração de Maria que a partir daquele instante ela tinha que se amar. Porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Ninguém pode amar sem se amar. É uma mentira que muitas vezes a gente usa para querer esconder o que não se esconde. E diante de Jesus ela sabia, como ela disse: sabes tudo de minha vida,
o quanto eu sofro e o que eu sou. Sou uma pecadora, mas Jesus pouco ligou para o que ela disse, não interessava. O importante era que a vida dela, a partir daquele instante, precisava mudar. Somos uma consciência que anima um ser e que constrói um corpo físico para tornar-se visível e viabilizar a nossa passagem por aqui. O nosso corpo físico, ele é elaborado para que o nosso espírito possa passar um tempo previamente determinado nesse planeta, mas sendo sempre submetido às leis morais e às leis naturais. Veja que tudo isso é necessário a gente ter sempre em dia a nossa consciência. A vida exige mais compreensão do que conhecimento. A gente vive numa sociedade que busca muito o conhecimento, a competição, o poder, a exaltação, a superação, mas isso não tem tanta importância se não existir a compreensão. Compreender é compartilhar, é entender, é ser solidário, é estar sempre ao lado daqueles que precisam, e o quanto nós estamos precisando desse processo de transformação, porque tudo se transforma a cada instante, mas a verdadeira transformação começa em você. Foi exatamente o que aconteceu com ela. Nós devemos elevar a nossa autoestima utilizando conhecimento e compreensão para nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o objetivo da vida. Eu tenho sempre dito enfaticamente, nós não estamos aqui para fazer tantas coisas que consideramos importantes ou mais importantes, porque o verdadeiro sentido da vida é do autoconhecimento. Você precisa se conhecer, eu preciso me conhecer. Se conhecer é ter esse contato, essa entrega com esse Deus que se manifesta dentro de nós. Ele nada pede, ele nada diz, ele nada exige, ele apenas existe. As leis de Deus são leis inderrogáveis, mas sobretudo ela é mantida por uma coisa fundamental que é o amor. O amor, como eu disse, que nada pede, que nada exige. Por isso que muitas vezes as pessoas se acham condenadas, como ele disse. Não há condenação. O amor não condena, o amor não julga. Até quem diz que Deus vai nos julgar, como é que o amor pode julgar? Quem julga pode absolver e pode condenar, é uma condição do julgamento. Se Deus condenar, ele perde a condição de Deus, porque o amor não se submete a esse tipo de pensamento nem de comportamento. A consciência de cada um é que é o seu próprio juiz, é um tribunal montado a toda hora e a todo instante, nos mostrando todos os nossos erros, mas também evidenciando as nossas virtudes, porque a vida se contextualiza dentro dessas experiências. São os nossos erros que muitas vezes nos estimulam o processo de transformação, como aconteceu com Maria Madalena. Quem de nós não gostaria de ter uma Maria Madalena dentro de nós, para darmos um testemunho do que ela deu, se submeteu ao que ela se submeteu, vencendo as tentações, porque não é fácil você romper com uma estrutura de poder, de vaidade, e se entregar a uma condição que ela se entregou. É muito comum a gente, na própria casa espírita, aqueles que dizem assim, eu vou para a casa espírita, eu vou fazer a campanha do quilo, eu vou trabalhar, eu vou entregar a cesta básica, e no primeiro calor do sol desaparece. Não tem persistência, não tem consistência naquilo que deseja. Esses projetos, eles não funcionam. E muitas vezes as pessoas se equivocam. Quando a gente se entrega a uma causa, tem que se entregar por inteiro. A renúncia é fundamental, como foi a renúncia dela. Por isso que ele disse que a palavra seja sim, sim, não, não. Mais ou menos para ele não serve. Aliás, para ninguém. Porque o mais ou menos é o fato da indecisão. É quando você não se define naquilo que você precisa se definir. Temos que tomar todos os dias decisões importantes em nossas vidas, porque ela se submete sempre ao crivo da escolha. Escolher significa acertar e significa errar, mas todo o processo da pedagogia de Deus se dá por erros e acertos, por tentativas. É tão bonito a gente ser humilde quando a gente erra, dizer caí sim,
E se eu não puder me levantar, que alguém me levante, porque o projeto contempla esse fato. Somos solidários, nós somos irmãos, nós estamos aqui para nos conhecermos, mas também, principalmente, para aprendermos a conviver um com o outro. Temos que suportar. É muito fácil ficarmos juntos dos iguais, dos que nos protegem, que nos amparam. Difícil é a gente estar com aqueles que estão do outro lado, os condenados, os perdidos, como ela mesma fez, submetendo-se à condição de, sabia ela que ia ser contaminada, porque ela estava ao lado dos leprosos, mas ela foi dar a sua contribuição, não a Jesus, não a Deus, mas a ela mesma, porque ela havia se convertido, e não foi uma conversão qualquer, foi uma entrega, ela se entregou por inteiro à causa. E se você quer um dia defender uma causa, se entregue por inteiro. O amor não se dá por pedaços, por partes. O amor ou ele é ou ele não é. Ele se potencializa de uma forma adimensional. Ninguém tem como medir o tamanho do amor, porque o amor nunca acaba. O amor é para sempre, ele é eterno. Então, essa transformação é fundamental. Nós devemos elevar a nossa autoestima, como ele disse, utilizando conhecimento e compreensão para nos tornarmos pessoas melhores. Como esperar a transformação evolutiva do mundo se você não aceita e não provoca a transformação no seu eu? Quantos de nós, muitas vezes, condenamos, julgamos, e ele pediu tanto que não julgássemos. Porque todos nós estamos em processo de julgamento, que se submete, como eu disse, a um processo de autoconsciência. Todos temos um desejo central, e Maria tinha esse desejo central, é a essência pura que nós contraímos e trazemos, que é exatamente um Deus que precisa ser descoberto, não nas crenças, nas religiões, mas um Deus que precisa ser descoberto dentro de você. Por isso que ele disse, você é luz, que brilhe a vossa luz, porque a vida viaja na luz. Acostume-se a olhar para as estrelas e não desanime até sentir o seu brilho dentro de você. Olha que coisa linda. Muitas vezes a gente olha e vê que na realidade as coisas não acontecem porque você não promove meios para que ela aconteça. Só a aflição revela quem verdadeiramente nós somos. E ele diz assim, devemos aproveitar os tesouros da aflição, recebendo-a como único meio para o nosso processo de transformação interior. Muitas vezes a vida está tão ruim, as coisas não estão dando certo, as coisas muitas vezes parece que fogem de nós, mas aproveite esse momento, porque ele está lhe ensinando alguma coisa. Você precisa mudar algo que você não queria mudar, e vem a dor para provocar isso. Se a tempestade purifica o ar, e se o fel é o medicamento que cura, a aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Por isso, só aquele que recebe a aflição como instrumento de perfeição consegue extrair de suas preciosidades aquilo que é divino. Porque sofrer não é só querer sofrer para se transformar, como ele disse lá no Evangelho, bem sofrer. Não é sofrer com revolta, como muitas vezes com posições de descrença por falta de fé, mas sofrer com dignidade, sabendo que aquele momento vai passar como tudo passa. É por isso que nem todos os que sofrem podem ser bem-aventurados, como ele diz, somente aproveitando a dor para a materialização dos nossos ideais é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa. E ele diz aqui uma expressão muito bonita, o oleiro precisa do fogo em alta temperatura, porque ele é quem forja, é ele que dá a forma. Entendermos a importância da missão do lar, que foi um tema base mostrado por Maria Madalena, porque ela disse a Jesus, ela não tinha um lar, ela não tinha filhos, e ela queria ter.
é entendermos nosso compromisso perante os espíritos que o compõem. O lar é como eu sempre digo, é um laboratório de transformações para desenvolver crescimento interior. É nele que estão os nossos afetos, os nossos desafetos, as nossas alegrias e as nossas tristezas, os nossos encontros e os nossos desencontros. Mas tudo isso é matéria para ser estudada. Os filhos são espírito a nós ligados por laços de afeição ou pelos laços da reparação. Muitas vezes um filho difícil, uma mãe muitas vezes que não é compreendida, todos estão dentro desse processo para encontrar o que eles talvez não tivessem encontrado antes. Estão tendo a oportunidade de contracenarem de novo, tendo uma nova oportunidade de um recomeço e um processo de crescimento. Mas Jesus ensinou a Maria Madalena que a mesma podia amar, mesmo não tendo lar como ela desejava, e foi aí a experiência que ela teve com os leprosos. Fez daquele momento o seu lar, compartilhando e se entregando a eles, um ato de caridade, mas sobretudo de grandeza espiritual. E se nós incorporarmos em nós a passagem de Maria de Magdala, como nós vimos, de uma maneira muito, muito sucinta, porque a história dela é muito maior do que tudo isso que nós falamos, nós iremos entender que a vida, algumas vezes, parece uma grande arena esportiva, onde precisamos de muita disciplina, o que é natural na vida de um atleta que precisa das suas vitórias. Mas a vida terrena, nem sempre nela encontramos regras justas. Perdemos os nossos bens mais preciosos. Na vida, os conflitos se agigantam, as diferenças nos dividem e muitas vezes nos separam. Nossa motivação se escoa e a vontade se vai e nos sentimos sós e muitas vezes desanimados. As dúvidas tomam conta de nossas mentes. E aí nós perguntamos como recobrar a motivação, como foi o fato de Madalena. Como conquistar nossos objetivos. Como trocar as lágrimas pelo sorriso, como nós vimos a nossa bailarina. Quando tudo se vai, Deus e a vida que Ele nos deu ainda estão vivas dentro de nós. Desistir ou continuar é uma escolha que devemos fazer. Posso começar, posso recomeçar, posso reconstruir, posso fazer de novo. Minha maior motivação não irá morrer, não irá se apagar em minha vida. Minha maior motivação está na vontade daquele que me colocou nessa vida, porque Ele espera tudo de mim. E confiando nele, posso e devo começar de novo. O sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que Ele tem para nos ensinar. E essa lição de Maria Madalena para nós chega num momento muito importante, principalmente diante de tudo que nós estamos vivendo. Será que esses sinais, esses processos não são exatamente os grandes motivadores de uma grande mudança para que nós possamos encontrar em cada um de nós um novo mundo? Não é um mundo que a gente tem que buscar lá fora, porque se você quer mudar o mundo, você tem que começar a mudar algo de precioso dentro de você. Tem uma passagem muito bonita de Madre Teresa de Calcutá, que quando ela ia entrando no hospital do qual ela era praticamente a dona, foi ela que construiu esse hospital, tinha um repórter esperando para lhe fazer uma entrevista. Uma mulher começou vomitando à sua frente e ela tirou a sua bata e de imediato recolheu aquele vômito sem dar atenção a ninguém, como se só existisse ela ali. E quando na entrevista o repórter disse: por dinheiro nenhum eu faria o que a senhora fez, ela disse: eu também, meu filho, porque eu fiz por amor. Então fica aqui essa mensagem de Madre Teresa de Calcutá, em homenagem à nossa querida Maria Madalena. Então uma boa noite para todos, um bom sábado, um bom domingo e um bom início de semana.